O Galaxy S25 Edge está há semanas de ser oficialmente lançado pela Samsung e eu quero saber, você aí tem curiosidade para saber sobre esse futuro top de linha super fino da coreana? O que você mais quer saber sobre ele? Diz pra mim aí nos comentários, tá? Salve amigos e amigas do Tecmundo, Léo Rocha aqui, e as notícias de hoje incluem a imprensa coreana afirmando que o S25 Edge deve ganhar o seu próprio Event Unpacked agora em maio, e a Samsung queimando a largada e vazando os preços da novidade, a Coreia do Sul acusando o DeepSeek de transferir dados de usuários sem o consentimento deles, uma startup apresentando um robô com uma IA que é capaz de aprender a fazer as coisas sem precisar ser pré-treinada, assim como seres humanos e animais fazem. O Reino Unido proibindo a exportação de controles de videogame para a Rússia porque eles são usados para controlar drones de guerra, e o presidente Lula sancionando o aumento de uma pena para crimes que usam IA contra mulheres. Manda aquele like ligeiro antes de ficar atualizado, porque isso ajuda demais a gente por aqui a continuar podendo trabalhar todos os dias para trazer informações para vocês, tá? Sejam bem-vindos ao Hoje no Tecmundo, seu resumo diário de tecnologia. O novo Galaxy S25 Edge pode ser lançado já no dia 23 de maio desse ano, segundo informações repassadas por um informante à mídia sul-coreana. O celular super fino da Samsung deve ser apresentado inicialmente na China e na Coreia do Sul, mas chegará ao mercado internacional poucos dias depois, em 30 de maio. Antes de chegar às lojas, o S25 Edge será revelado oficialmente em detalhes durante um evento Galaxy Unpacked marcado para o dia 13 de maio, com direito à apresentação completa do dispositivo. Os rumores sobre o lançamento em maio já circulam há algum tempo e, se confirmados, marcam uma movimentação estratégica para a Samsung. Isso porque garante a marca mais tempo sob os holofotes sem tirar a atenção que costuma ser direcionada aos dobráveis que costumam chegar no início do segundo semestre. O Galaxy S25 Edge será mais um integrante da família Galaxy S25, compartilhando diversas especificações com os outros modelos da linha, incluindo processador e memórias, além de recursos de IA, mas em um corpo bem mais fino, com só 5,8 mm de espessura. O S25 Edge será um lançamento inédito dentro do portfólio da Samsung, o que torna difícil prever a sua chegada ao mercado brasileiro. Até o momento, não tem confirmação oficial se ele estará disponível por aqui. Quem manda largado, o site francês da Samsung no Canadá vazou os preços das versões de 256 e 512 GB do aparelho, que devem custar respectivamente 1.679 e 1.859 dólares canadenses, o que dá R$ 6.878 ou R$ 7.615 em conversão direta sem contar taxas. Isso posiciona a novidade entre os valores oficiais do Galaxy S25 Plus e do S25 Ultra lá na gringa. O vazamento também confirma que o S25 Edge virá em opções preta ou prata e com corpo em titânio, o que é exatamente uma das coisas que eu tinha previsto no nosso episódio do nosso quadro Sem Manual, em que eu e o El falamos sobre por que diabos as gigantes dos smartphones estão voltando a apostar corrida para ver quem lança celulares mais finos. Link na descrição e comentário fixado para quem quiser ver essa discussão, porque eu aposto que eu vou acertar mais um monte de coisa que eu previ por lá. A Autoridade de Proteção de Dados da Coreia do Sul afirmou que a IA DeepSeek coletou e transferiu informações de usuários do país sem consentimento para empresas sediadas na China e nos Estados Unidos. O procedimento de coleta e envio de dados para o exterior aconteceu enquanto a ferramenta de inteligência artificial generativa ainda estava disponível no território sul-coreano em janeiro, como explicou a Comissão de Proteção de Informações Pessoais. Pouco tempo depois da estreia, o bot acabou banido do país. Entre as informações coletadas estavam detalhes como marca, modelo e sistema operacional do dispositivo usado para acessar a IA chinesa, assim como dados da rede de conexão e dos apps em uso. As solicitações digitadas no prompt de texto do chatbot também teriam sido coletadas pela startup que abalou o mercado tecnológico no início de 2025. Uma das empresas para as quais as informações dos usuários de IA DeepSeek foram enviadas é a Beijing Volcano Engine Technology. A plataforma de serviço na nuvem havia sido contratada pela desenvolvedora para melhorar a segurança do serviço e a experiência do usuário, tendo recebido os dados de prompt até o dia 10 de abril, segundo a comissão. Para deixar bem claro, o problema da autoridade coreana com a IA chinesa não está nem na coleta de dados em si ou no envio desses dados para outras empresas, o que basicamente toda empresa de IA já faz independente do país de origem, mas sim no fato de que o DeepSeek fazia isso sem o consentimento prévio dos usuários. Na minha opinião, pessoal,
É um argumento ao mesmo tempo importante e hipócrita. Importante porque a privacidade dos dados é sim algo que a gente devia se importar mais. Mas hipócrita porque, sinceramente, a maioria de nós nunca nem lê os termos de serviço de nada que a gente usa. Então, uma empresa dizer que pediu permissão antes só porque isso estava nos termos, pra mim, é quase mau caratismo. Diz aí nos comentários se você acha que isso que eu falei faz sentido ou se eu tô viajando. Com educação, por favor, tá? Seja como for, quando solicitou a remoção do DeepSeek das lojas de apps locais, a Autoridade de Proteção de Dados da Coreia do Sul informou à startup que ela precisa seguir as leis do país referentes aos dados coletados dos usuários. Conforme o órgão, a IA pode ser liberada se realizar as atualizações necessárias. A empresa ainda não se pronunciou sobre as acusações feitas pela agência sul-coreana até o momento. Já o Ministério das Relações Exteriores da China disse que o governo nunca solicitou às companhias sediadas no país que coletassem e armazenassem dados ilegalmente. Vamos para as ofertas e cupons de hoje que você consegue aproveitar pelos links na descrição, comentário fixado e nos QR Codes aqui no vídeo. E usando os nossos links você também ajuda a gente com uma comissão sem custo extra para você, então todo mundo sai ganhando. A primeira é o aspirador robô EOS Smart Clean por R$ 189, um bem basiquinho. Tem também um ar-condicionado split inverter Philco de 1.200 BTUs frio por R$ 2.049. E encontramos ainda a Smart TV de 50 polegadas da LG por R$ 2.299. No lado dos cupons, temos um da Samsung para até 68% de desconto e outro do AliExpress para até 92% off. Aproveita enquanto dá porque as ofertas são por tempo limitado e quem quiser receber mais ofertas quentinhas todos os dias no conforto do seu celular, pode clicar no link na descrição e no comentário fixado para entrar no nosso canal de ofertas no WhatsApp. Uma empresa da Suécia chamada Intuicel quer revolucionar o ainda pouco populoso setor de cachorros robóticos com um modelo que usa inteligência artificial em uma abordagem diferente da convencional. O modelo se chama Luna e a ideia é que ele tenha um sistema que aprenda a se locomover e interagir com o ambiente a partir da experiência própria e do aprendizado, usando um método de tentativa e erro que é, de forma bastante resumida, a mesma forma que um bebê humano ou de várias outras espécies de animais conhece o mundo ao seu redor ao longo do tempo. A diferença, segundo a empresa, é que assim a IA construiria uma inteligência verdadeira, que quando estiver mais avançada não dependeria de treinamento prévio para conseguir lidar com situações inéditas. Por enquanto, a Intuicel lançou apenas um vídeo do modelo em funcionamento e um artigo científico ainda sem revisão de pares que explica parte da abordagem usando IA. A tecnologia empregada é um sistema nervoso real e digital que aprende em tempo real e de forma contínua. Dessa forma, ela aprende aos poucos a se sustentar na própria estrutura mecânica e, em seguida, ficar em pé de maneira estável. Todo o processo de acumular conhecimento é autônomo e por exploração, mas com um equipamento avançado que acelera etapas para que o Luna não leve tanto tempo para aprender e caminhar em 4 patas, por exemplo. A tecnologia da Luna, que ainda é experimental e sem aplicação comercial prevista, pode ser aplicada a outros robôs com os mais variados formatos, inclusive para uso industrial e de tarefas repetitivas. Ainda assim, a falta de exemplos práticos mais concretos fez com que a ideia tenha sido recebida de forma mista pela indústria. Vamos ficar ligados no desenrolar dessa nova abordagem de agentes de IA em robôs autônomos. O Reino Unido decidiu proibir a exportação de controles de videogame para a Rússia devido ao uso nada recreativo desses dispositivos pelas forças militares do país na guerra contra a Ucrânia. A medida foi anunciada pelo governo britânico. Normalmente utilizados para diversão, os joysticks estão sendo aproveitados para controlar drones em ataques direcionados ao território ucraniano, de acordo com as autoridades inglesas. O equipamento passou a ser incluído em uma extensa lista de itens com envio proibido para a Rússia. Também estamos proibindo totalmente o envio de controles de videogame para a Rússia, impedindo que sejam usados para pilotar drones na linha de frente, o que significa que os consoles de jogos não serão mais reutilizados para matar na Ucrânia, justificou o ministro de Sanções do Reino Unido, Stephen Doty, durante o anúncio. A restrição surgiu horas depois de as tropas de Vladimir Putin lançarem o maior ataque de drones contra Kiev esse ano. A ofensiva, que incluiu o uso de mísseis, resultou em 12 mortes e 90 feridos, de acordo com autoridades ucranianas, levando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a pedir que o governo russo parasse a ação imediatamente. A proibição de exportação de controles de videogame do Reino Unido para a Rússia faz parte do novo pacote de sanções comerciais do governo britânico contra o Kremlin. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a lista soma agora um total de 150 itens que não podem ser enviados ao território russo. Assim como a Rússia, a Ucrânia também tem drones como uma das suas principais armas nesse conflito.
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou um projeto de lei que ajuda no combate à violência contra mulheres no país. A medida é uma alteração no Código Penal e tem efeito imediato. A sanção oficializa o projeto de lei número 370 de 2024, de autoria da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. O texto amplia a pena de quem é condenado por situações de agressão envolvendo mulheres a partir de recursos de inteligência artificial. Nem sempre a violência contra a mulher é aquela que aparece na carne. Muitas vezes a alma, a questão psicológica, é muito mais profunda do que qualquer outra coisa. A luta não é uma luta das mulheres, é uma luta dos seres humanos civilizados que compreendem a diversidade das pessoas, que compreendem as diferenças entre as pessoas e que aprendem a conviver com elas tentando elaborar uma política de respeito entre as pessoas, disse o presidente na ocasião. A pena para condenações envolvendo violência psicológica contra a mulher será aumentada em até 50% caso comprovado o uso de recursos de IA. As ferramentas envolvidas incluem alterações na imagem da vítima ou então ações de geração e manipulação de voz e vídeo, como em deepfakes. Atualmente, o período estabelecido no Código Penal, sem os acréscimos, é de 6 meses a 2 anos de reclusão. Além disso, a divulgação de cenas de estupro ou mesmo de sexo sem consentimento de ambas as partes, a chamada pornografia de vingança, que já era tipificada como crime no país, agora resulta em até 6 anos de prisão. Atualmente não tem uma lei brasileira que regulamente, criminalize os usos ilegais ou estabeleça direitos e deveres relacionados ao tema da IA, mas esse assunto já está em debate avançado no Legislativo. O projeto de lei chamado de Marco Legal da IA foi aprovado no Senado no final de 2024 e agora está na fila de pautas para discussão na Câmara dos Deputados. O Marco Legal da IA pode ser votado ainda no primeiro semestre desse ano, para então seguir para a sanção presidencial. A lei divide os usos de IA a partir de uma classificação por risco, que é o potencial nocivo e o possível impacto dela na sociedade e em direitos considerados fundamentais. Além disso, protege detentores de materiais que sejam usados para fins comerciais por plataformas de IA, o que pode render debates sobre o treinamento de serviços como o ChatGPT e derivados. Aconteceu na história da tecnologia em 25 de abril de 1990, a tripulação do ônibus espacial Discovery libera na órbita terrestre o telescópio espacial Hubble. Embora ele tenha passado por algumas dificuldades iniciais por causa de uma falha no design do espelho principal do telescópio, um software de correção permitiu que ele fosse utilizado até que uma correção física no equipamento óptico fosse instalada em dezembro de 93. O Hubble segue em uso até hoje e foi um dos maiores e mais importantes do tipo para o avanço na astronomia, pelo menos até a chegada do James Webb. Lembrando agora você de mandar um like no vídeo, um comentário e compartilhar com os amigos e parentes, vai? Isso é importante demais para o canal e eu agradeço demais todo mundo que nos apoia assim diariamente. Agradeço mais ainda para quem manda um apoio direto pelo coraçãozinho, valeu demais aí no YouTube, tá? E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. Sextou finalmente! O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no finalzinho do dia. Aqui quem fala é o Léo Rocha, você me encontra no @LeoBRJ nas redes sociais. Segunda, nós voltamos com mais notícias. Um abraço e vejo você na próxima!